Em 2015, eu iniciei na carreira profissional sendo contratado CLT por uma empresa. E comecei como aprendiz nessa empresa e depois de um tempo eles me contrataram como CLT mesmo. E era uma empresa multinacional, uma empresa grande, e eu achei que minha carreira seria ali, mas meu coração ele gostava da propaganda, ele gostava do marketing, aquela coisa do que fazia as empresas venderem mais de fato. E foi aí que eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre o que eu gostaria de fazer e de passar a minha vida inteira fazendo. Então eu comecei a pesquisar, comecei a ver várias universidades, faculdades, até que eu cheguei na Uninove e aí que eu decidi fazer o curso de marketing. Em 2015, como muitos sabem, houve uma crise muito forte, que foi quando eu iniciei a faculdade e também perdi o emprego. Tinha ali 6 meses, os 6 primeiros meses da faculdade garantido e depois os 6 últimos meses nesse caso, porque eu tranquei a faculdade porque eu não tinha mais dinheiro. E eu tive que vender alguns produtos e algumas coisas para pagar a mensalidade da faculdade. Eu tive que também trabalhar de vendedor na rua, de porta em porta, para vários produtos. Eu já cheguei a vender chip de celular, já cheguei a vender produtos de cosméticos, já vendi também produtos de limpeza de casa. E até que assim, todas as portas que eu tava tinham se fechado por conta da crise e não tinha mais onde trabalhar. E aí eu pensei, eu tenho pelo menos 1 ano de faculdade, eu tenho um conhecimento básico e eu vou começar a abrir um negócio, eu vou tentar abrir uma agência de marketing, só eu sozinho, e vamos ver o que vai dar, né? Foi aí que eu abri a minha agência, em 2015 mesmo, no finalzinho de 2015, e tem até alguns professores que eu procurava muito para conversar, eu corria quase todas as semanas batendo um papo com eles, e a única coisa que eu queria era fazer algo diferente. Foi aí que eu comecei a trabalhar durante 1 ano sem cobrar pelo serviço. Eu trabalhei de graça durante 1 ano para aprender o que as pessoas fazem, para aprender o que as pessoas estavam fazendo, o que as empresas faziam. Foi aí que eu entendi também que se eu não tivesse trabalhado de graça, eu não teria o conhecimento que eu tenho hoje. Eu acho que o maior acerto que eu tive foi ter trabalhado por uma experiência. Aí continuei trabalhando, fiquei 1 ano trabalhando de graça. No 2º ano, eu comecei a cobrar por alguns serviços, então eu vendia mais um cartãozinho de visita, eu vendia mais um flyerzinho, eram coisas bem pequenininhas para eu poder, não vou nem dizer me manter, porque hoje seria impossível se manter, talvez com R$200 no bolso, né? Mas eu ainda estava morando com os meus pais, então estava bem tranquilo, dava para segurar um pouco mais. E aí eu continuei trabalhando, esse 2º ano foi bem puxado, foi bem difícil, mas eu já estava ganhando ali meus R$50 num cartão de visita, R$100 num flyer e eu estava conseguindo fazer a coisa andar. No 3º ano de empresa, ali em 2018, eu comecei a trabalhar com as pequenas empresas. Comecei a vender serviço pequeno, comecei a trabalhar com coisas bem pequenininhas para cobrar um pouquinho a mais do que eu cobrava no cartão de visita. E aí eu comecei a fechar com uma empresa aqui, fechei com outra empresa ali, só as pequenininhas. No ano de 2019, no 4º ano de empresa, eu falei, bom, então com as pequenas eu já estou garantido, eu consigo trabalhar, eu consigo vender, e agora eu quero ir para as médias. E aí eu fui para as médias empresas, e aí eu comecei a vender serviço, comecei a trabalhar, comecei a ganhar um pedaço do mercado, e para as médias empresas eu comecei a vender, comecei a fazer, comecei a ficar até reconhecido em alguns lugares, foi muito legal. E aí eu encerrei 2019, sabe aquela coisa de ano novo? Falar, não, é vida nova, é ano novo, ano que vem eu quero algo diferente. Eu, claro, sou brasileiro, sou igual a vocês, e eu pensei a mesma coisa. Falei, o ano que vem eu quero algo diferente. E aí entrou 2020, fiz um planejamento incrível para o ano. Comecei junto com alguns funcionários, nós desenhamos algumas estratégias, desenhamos alguns passos que a gente precisava fazer para traçar as grandes empresas. Para mim era um salto muito grande, 5 anos de uma agência de marketing alcançar as grandes empresas. Mas eu sempre fui assim, se tal pessoa conseguiu, eu também consigo, porque o diferencial dela talvez é a ousadia.
porque a pessoa é igual a mim, ele tem talvez um pouco mais de conhecimento de mercado, mas a vontade que ele tem eu também tenho, então eu também vou conseguir. Então, com essa determinação, eu defini que o meu 2020 seria de empresas grandes, seriam de empresas maiores. E aí veio a pandemia. Veio a pandemia e aquela coisa toda de falar, mas Felipe, nós não vamos conseguir mais nem as médias, como que você vai querer as grandes? E de fato nós perdemos ali umas 2 empresas médias, as pequenininhas mantiveram todas as empresas, nós tínhamos mais ou menos umas 40 empresas no nosso leque de serviços e das médias saíram umas 2 ou 3. E eu falei, não, mas nosso 2020 ele não é guiado pelo o que o mundo está passando, ele é guiado pela nossa vontade, pelo nosso foco. E 2020 foi passando, o começo do ano foi bem difícil, o meio do ano também difícil, e chegou agora mais ou menos ali de agosto para cá, nós fechamos um primeiro contrato com uma empresa multinacional. Eu não vou saber dizer agora em quantos países essa empresa atua, também não vou citar o nome, mas é uma empresa que atua pelo menos ali em 10 países diferentes na América Latina, toda a América Latina ali eles trabalham. E nós fechamos um contrato com eles. É uma empresa multinacional, era uma empresa que estava querendo um serviço diferenciado e nós nos oferecemos e fechamos esse serviço com a empresa, em meio à pandemia. E aí foi aquela festa na agência, né? Todo mundo home office, né? Ninguém podia se abraçar, mas fizemos uma ligação por vídeo e todo mundo se alegrou junto, todo mundo sorriu e falamos, uau, fechamos uma empresa grande. Fechamos numa multinacional. Um sonho que talvez era um sonho que talvez amortecido, adormecido de muitas pessoas. Eu acabei de acordar o que estava dentro de mim. E o ano realmente foi muito difícil, foi muito ruim, porque nós perdemos pessoas, nós perdemos amigos, perdemos colegas, até familiares, mas nos negócios eu podia tomar uma decisão diferente. Nos negócios, ou eu seria uma empresa igual ao ano anterior, ou eu seria uma empresa mais agressiva. Porque eu acredito que não existe um meio termo. Ou você toma uma atitude agressiva, ou você é o mesmo. Não existe um meio termo nesse sentido, pelo que eu acredito. Foi aí então que isso me motivou mais. E eu falei, eu quero mais. Se eu já fechei uma empresa, significa que eu posso fechar outra. E há praticamente 2 semanas de quando nós estamos gravando esse vídeo, nós fechamos com mais uma multinacional. E essa multinacional, ela é um pouco maior. Ela não está só ali nos 10 países da América Latina, mas ela atua mais ou menos em uns 20 países diferentes, eu acredito. E nós fechamos os 2 maiores contratos da agência, contratos de 3 anos, contratos de valores mais altos. E são contratos onde, de fato, eu pude olhar e falar, cara, valeu a pena. Valeu a pena todo o esforço, valeu a pena lá no começo eu ter olhado para trás e ter refletido um pouco de como tudo começou, de como tudo valeu a pena até que eu cheguei onde eu cheguei. Sabe, uma coisa eu queria passar para vocês, que é todo mundo, em todo tempo, nós vamos ter dificuldades. E nós estamos passando ainda por uma dificuldade, nós estamos em uma pandemia. E nós não sabemos quando que isso vai acabar, nós não sabemos como que vai acabar, mas uma certeza eu tenho, se você quer, você pode. O que eu queria deixar claro aqui para a gente finalizar é, nunca repare no que está acontecendo ao redor, sempre olhe para o foco, sempre olhe para o objetivo. As coisas vão acontecer do seu lado, as coisas vão acontecer atrás de você e até na frente, mas mantenha o foco. Se acontecer alguma coisa a 2 passos de você, passa por cima. Você não pode parar pelo problema que está acontecendo, você tem que continuar sempre olhando para o foco. Porque o problema não é algo que vai te parar, o problema é você parar, porque uma pandemia aconteceu e nós não tínhamos como parar ela, mas a pandemia não me parou, a pandemia não me parou. A pandemia ela não teve o poder de parar a minha empresa e os meus negócios. Eu tenho empresas que nós cuidamos, que estão prosperando, que estão crescendo e estão vendendo, sabe? Olha para o foco, olha para o seu objetivo. Seu objetivo é abrir uma empresa, assim como eu e assim como alguns dos colegas que falaram aqui também. Então continua, não desanima e não olha para o que está ao redor, porque maior é o que está dentro de você do que o que está externo. Então se você quer abrir uma empresa ou ser um gerente ou ser um diretor de uma multinacional ou de uma empresa grande, não esqueça isso, mantenha o foco. Não olha para o que está do lado direito, nem do lado esquerdo, não olha para o que tem a 1 passo da sua frente, olha sempre para o foco, porque mais importante é o destino do que o processo que você está passando até ele. Obrigado.